O nível -6 é um nível também conhecido como a natureza poluída. Aviso: o artigo a seguir é altamente confidencial. Não deve ser vazado para qualquer pessoa acima do nível 4. Quaisquer vazadores serão impedidos de visualizar quaisquer artigos das macros. O motivo: este nível contém dados de propriedade altamente confidencial que podem causar um cenário de fim do mundo nas frontiers. Para visualizar o arquivo a seguir, você deve ter uma classificação de nível 4 ou até inferior a ela. Anda, vamos lá. Isso. Acesso concedido. Dificuldade de sobrevivência. Classe 7. Zona morta. Inúmeros perigos. Estritamente inabitável. Presença de entidades letais. O nível -6, também conhecido como a natureza poluída ou o nível praga, é uma extensa floresta adulterada, contendo árvores maçantes, grama tangerina e flores murchas. A atmosfera foi poluída pelo smog, que é uma infecção nuclear produzida como uma substância originada do nível -6 e ainda está presente no nível atual. O nível -6 já foi amplamente conhecido como um nível de décito e habitável. No entanto, devido a um incidente que impactou fortemente o nível -6, o nível é conhecido como um terreno baldio, poluído. Desde então, ao viajar longe o suficiente, pode-se encontrar um oceano. O oceano foi completamente substituído pela infecção nuclear, em vez da água. Uma propriedade infame do nível -6 que deve ser notada é o que o nível é capaz de infectar outros níveis. Por exemplo, o nível 22 foi contaminado por um nível -6. O MEC está atualmente tentando encontrar uma cura para esta infecção. Infelizmente, eles estão lutando para encontrar uma cura sem descoberta dentro de tempo. A infecção sim espalhará rapidamente para outros níveis e devastará todas as backgrounds. Embora o nível -6 já tenha sido desprovido de entidades nocivas, muitas entidades hostis entraram neste nível a partir do nível Hive e logo se transformaram em mutantes pela infecção nuclear. Começando pela a mais comum, é o Nuclear Membrane. Essa entidade foi a primeira a ser descoberta no nível -6. Também uma variedade de aranha membro, ora comparado à sua versão original. O Nuclear Membrane é uma entidade com aparência mais verde e parece ter olhos vermelhos brilhantes. Essa entidade tem a biologia consistente na seguinte forma: ela tem apenas 3 pernas, a metade do seu crânio rachado está exposto. Não se sabe muito sobre a biologia dos membros, pois quando alguém morre, seu corpo se dissolve em poucos segundos. O seu comportamento tem a capacidade de farejar suas presas a mais de 90 a 110 pés de distância, semelhante à sua versão original, e pode atingir até cerca de 50 km por hora. Em resultado do layout do nível -6, ao contrário de suas versões originais, não captura sua presa emergindo do teto. Em vez disso, ele se enterra no subsolo até farejar seu alvo. Ele se enterra e persegue a sua presa embaixo do solo do nível. Essa entidade é uma variante do Skin Stealer. Apesar de ter o mesmo corpo de um Skin Stealer, eles são de uma cor verde. A sua biologia tem uma aparência a um Skin Stealer, exceto que os skins de Solvers são tingidos de verde e têm olhos inchados e
alguns de seus órgãos expostos. Os skins dissolves, eles também comem os seres humanos, que é suas principais presas. Mas, no entanto, eles não comem a pele humana, pois é venenosa para eles. Como resultado da pele mortal, eles cospem uma substância corrosiva contida em uma espécie de estômago que existe dentro deles. E ela é usada para queimar a pele de sua vítima. Se essa substância for deixada dentro deles por muito tempo, acabaria por dissolver o seu corpo, os matando. Então, como resultado, eles perfuram o seu próprio estômago para drenar o fluido 2 vezes por mês e dando cura rapidamente. Eles não podem mais comê-los. Corrosive moths, ou mais conhecido como mariposas corrosivas, são parecidas com as death moths, porém verdes. Além das semelhanças, elas também são mais passivas que as death moths, mas serão prejudiciais quando provocados. Quando uma corrosive moth é ferida, ela sangra um líquido corrosivo que pode queimar a carne em segundos. Corrosive moths têm vários predadores, incluindo os skins dissolves. Nuclear Members, essas entidades, como dito acima, elas são semelhantes às death moths, mas são tingidas de verde. Além disso, eles são incapazes de produzir multigere, mas produzem a infecção nuclear. O comportamento dessas entidades são atraídas pela luz, semelhante às mariposas das frontes. O sentido mais das corrosive moths é a visão, pois tem a visão embaçada. Embora sua visão seja ruim, as corrosive moths têm um excelente olfato, que é usado para detectar alimentos e predadores próximos. Não se sabe o que as corrosive moths se alimentam, mas teoriza-se que elas consomem a grama contaminada, encontrada com frequência no nível -6, apesar de suas variantes originais agressivas e do ambiente em que vive. As corrosive moths são passivas. Na verdade, é a única entidade do nível -6 que não é hostil. As Deaths são estrelas do mar verdes que podem viajar em terra por pelo menos algumas horas. Em seus braços têm ventosas semelhantes a uma estrela do mar. Em as frontiers, as Deaths é uma das entidades do nível -6 que não é uma variante de outra entidade. As Deaths são extremamente perigosas e devem ser evitadas a todo custo. Se uma Death tocar em uma pessoa com os seus braços, ela arrancará sua pele com suas ventosas e injetará uma enorme quantidade de veneno tóxico no corpo da sua vítima. Uma vez que sua vítima esteja morta, o que normalmente leva cerca de 30 segundos, eles começarão a se alimentar de seus cadáveres. A sua biologia são de estrelas do mar verdes que podem variar de tamanhos diferentes. Algumas têm 4 centímetros de largura, outras 3 centímetros de altura, enquanto outras chegam até 34 pés de largura e 31 pés de altura. No entanto, quanto maior, mais fácil de fugir dessas entidades é. O seu comportamento. As Deaths são principalmente agressivos, com toda a vida no nível -6, mas atacam principalmente os humanos com sua alimentação primária. Essas entidades tendem a se esconder de suas presas para que não os percebam. No entanto, uma vez que a presa se aproxima deles, eles rapidamente pulam sobre elas e começam a atacá-los. A entidade de número 888, mais conhecida como Nucleigo ou Destruidor de Níveis, é uma entidade semelhante a um Indigo, só que porém tendo 20 metros de altura, que produz uma infecção nuclear
Além disso, o nucleigo é a principal razão pela qual o nível -6 se transformou em um terreno baldio poluído. Sob nenhuma circunstância, alguém deve se aproximar do nucleigo, pois isso significará morte certa. Essa fera pode correr mais de 20 km por hora e devorar qualquer vítima que vir. O nucleigo não se originou no nível -6, pois veio de outro nível. Muitos sugerem que esse nível seja o 97. Enormes partes esqueléticas podem corresponder ao nucleigo foram descobertas em outros níveis, como no nível 6.969 e no nível 999. Isso pode indicar que havia outros nucleigos, mas todos eles foram extintos, exceto o que é aquele que vive no nível -6. A sua biologia, a descrição física real do nucleigo é desconhecida. Devido a estas quase está extinto, é incrivelmente difícil de encontrar. No entanto, os seguintes detalhes do nucleigo são baseados em relatos de andarilhos. O nucleigo tem a aparência de um mendigo de 22 metros com um buraco gigante nas costas. A infecção parece estar pingando daquele buraco. E também o nucleigo não tem um remorso pelo que mata, pois essa criatura é hostil em toda a vida e dará a morte mais horrível às suas vítimas. Esses incluem pisotear os corpos de suas vítimas, rasgar as partes dos corpos vivas e comê-las, até que todos os seus restos mortais desapareçam, e até forçar suas vítimas a comer suas próprias partes do corpo. A existência de postos e colônias avançadas, devido aos muitos perigos que esse nível possui, é quase impossível se estabelecer aqui. É como desejar a própria morte. Os métodos de se chegar a este nível: dirigir ou andar longe o suficiente no nível -5 fará com que você encontre um objeto de teletransporte. Interagir com ele o enviará para aqui. Entrar em uma porta de vidro no nível 1 com a inscrição -6 acima da porta o levará até aqui. Ao caminhar pelo nível 6, uma entrada para o ar livre será encontrada que o levará até aqui, se você passar por ela. Usando o elevador no nível 22, que leva a níveis em vez de andares, e selecionando o botão -6, você chegará aqui. Na floresta carmesim é possível encontrar uma cerca de metal que parece se estender até o infinito. Atravessar essa cerca fará com que a floresta carmesim faça a transição para o nível -6. Essas são todas as entradas conhecidas para este nível, se é que você quer vir para cá. Mas agora eu irei dizer os métodos de se sair deste nível. As saídas: encontrar uma estrada subterrânea o levará ao nível 64. O Drive, viajar longe o suficiente nos oceanos, o levará ao nível 7 ou para o nível 87. No clipar em qualquer pilar cinza levará você direto para o nível -1000. Encontrar um grande complexo abandonado e entrar nele o levará direto para o nível 6. Encontrar uma cerca de metal e atravessá-la o levará à floresta carmesim. Mas o que aconteceu com este nível para ele ter ficado desse jeito, com toda essa contaminação? Ouvi dizer rumores que ele era diferente, que ele era um ótimo nível para se habitar. Mas o que aconteceu com esse lugar? O que aconteceu aqui?